bastante de ordem, senhor presidente. Eu gostaria dos colegas vereadores aqui dessa casa, se dessem essa moção aqui, está os policial militar, o coronel veio de Criciúma, essa homenagem. Vamos fazer a homenagem ao Corpo Bombeiro, depois a gente segue. O vereador Ronaldinho. Não, só para justificando os colegas vereadores. Já está? Não, o requerimento do vereador vai ser discutido depois da homenagem. Nós vamos, encaminhamento que a gente conversou com os vereadores, até por conta hoje, além da sessão normal, nós temos uma sessão de homenagem ao Corpo de Bombeiros de Araranguá. Então, nós vamos inverter, eu vou inverter a ordem das situações aqui na casa, certo? E até porque foi me informado também que o tenente-coronel tem um horário não muito disponível de ficar até depois dessa discussão toda que nós iniciamos. Então, nós vamos passar agora para a questão da moção de homenagem do vereador Ronaldinho, certo? Depois nós retomamos a sessão na questão do expediente, exatamente onde parou, para analisarmos, para que eu possa fazer análise, até estamos vendo juridicamente isso, se colocarei ou não a questão do requerimento do vereador Lulu na ordem do dia, automaticamente consultar o plenário. Correto? Para tudo onde antes da gente sair do plenário para conversar. Dando continuidade, então, a gente vai para a discussão e aprovação da moção de apoio do vereador Ronaldinho ao Corpo de Bombeiros, aos soldados do Corpo de Bombeiros. Senhores vereadores, moção número 012/2013, de autoria do vereador Ronaldo Soares, pede que seja aprovada a moção de reconhecimento ao Corpo de Bombeiros Militares de Araranguá, com destaque aos soldados Cristiano Bernardo da Conceição, Márcio Teixeira Goulart, Gregório Greche e Ítalo Rodrigo Hessler da Silveira, pelo excelente atendimento à ocorrência nas falécias do balneário Morros Conventos, onde o veículo despencou 20 metros, tendo em seu interior 2 moças, a ser encaminhado esse ofício, esse requerimento ao secretário de Estado de Segurança Pública, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina, ao comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina e ao comandante do Corpo de Bombeiros Militares de Araranguá. Moção de reconhecimento número 12/2013, de autoria do vereador Ronaldinho. Eu gostaria que adentrassem ao plenário, se posicionasse aqui à esquerda da mesa, próximo à tribuna, os soldados militares do Corpo de Bombeiro de Araranguá, Cristiano Bernardo de Souza. Gostaria, inclusive, que o vereador Ronaldinho fizesse as honras da casa. Márcio Teixeira Goulart, Gregório Greque, Ítalo Rodrigo
Hesler Silveira. Gostaria também que adentrasse ao plenário e tomasse assento na mesa principal Tenente Coronel Lázaro Santim, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militares de Criciúma, e também do senhor Anísio Henrique Premoli, presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Araranguá. A moção de reconhecimento 012/2013 está em discussão. Discutindo o vereador Ronaldo Soares. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o Zair, ao vice-secretário Rony, secretário Alexandre, colegas vereadores, comunidade aqui presente, a imprensa e quem assiste nós também essa noite. Essa moção ao Corpo de Bombeiro de Araranguá, exata atuação dos bombeiros de Araranguá, arriscar a própria vida para salvar pessoas. Essa é a missão diária daqueles que escolhem trabalhar como bombeiro. Aliás, para ser um bombeiro não basta querer, é preciso possuir o dom de servir ao próximo. Estar disponível 24 horas por dia, muitas vezes abdicar do convívio familiar e do lazer. Ter coragem, obstinação. Poderíamos chamar os bombeiros de guardiões da vida, ou anjos da vida, a tamanha importância desses no contexto social. Quero agradecer também ao Tenente Coronel Santim aqui essa noite, junto à mesa, nosso legislativo, e também o ex-vereador Anísio, que também presta o trabalho como bombeiro voluntário e presidente dessa associação. Também recordo que em Araranguá, depois de muita luta, persistência da comunidade, foi fundada em 1995 a unidade do Corpo de Bombeiro Militar. Antes disso, quando ocorria incêndio, era preciso socorrer ao Corpo de Bombeiro de Criciúma, o que pela distância dificultava o combate e muitas ocorrências. Divisor de águas. Hoje, no entanto, nossa realidade do município é outra. A unidade do Corpo de Bombeiro de Araranguá está estruturada e mantém o plantão diário para atender ocorrência, não só em nosso município, mas em toda a região da MESC. Prioridade para Aranguá, Balneário Arroio do Silva e Maracajá, sendo auxiliado nos outros municípios pelo Corpo de Bombeiro de Sombrio e Tur, que pertence à 3ª Companhia de Bombeiro de Araranguá. Desde essa fundação do Corpo de Bombeiro de Araranguá, muitos capítulos sucederam-se. A corporação salvou inúmeras vidas, estruturou-se, conquistando o respeito da comunidade. No dia 21 de dezembro desse ano, o Corpo de Bombeiro de Araranguá estará celebrando
sua maioridade, já que completará 18 anos de dedicação ao nosso município e toda a região. O intenso do trabalho é superação, tendo como enredo a missão de prevenir. E o lema é salvar e proteção divina, como inspiração ponderou. Atualmente, o Corpo de Bombeiro de Aranguá possui 22 bombeiros militares, 55 bombeiros comunitários e 15 alunos do curso de avançado de atendimento à disposição de 10 viaturas. Os bombeiros evitaram a tragédia. Um dos capítulos mais recentes dessa história ocorreu no dia 3 de agosto desse ano. O Corpo de Bombeiro do município foi acionado. A 3ª CIA do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares de Aranguá. Por volta das 2h30, quando um veículo Ford Ka, que estava na rampa de voo livre do balneário Morro dos Conventos, deslizou e caiu cerca de 30 metros e ficou preso em um coqueiro. 2 garotas de 19 e 20 anos ficaram suspensas dentro do carro. A passageira mais nova não sofreu nenhum ferimento, mas estava bastante assustada. Já a mais velha ficou com o pescoço preso entre a lataria do carro e as árvores. Ela teve que ser internada no Hospital Regional de Aranguá. Se o resgate fosse demorado, esta jovem teria grande risco de perda de vida enforcada, presa dentro do veículo. Felizmente, tudo terminou bem entre a chegada dos bombeiros que atenderam essa ocorrência. É o destaque para os soldados Cristiano Bernardo da Conceição, Márcio Teixeira Goulart, Gregório Greck e Hitler Rodrigo Hesler da Silveira. Foi o soldado. E também essa Casa Legislativa, ao Coronel Santinho, toda a corporação do Corpo de Bombeiro de Aranguá, ela fica à disposição para atender a parceria que possa ajudar essa corporação, que não tem hora para vocês atender quando toca o telefone. É na parte da manhã, ou meio-dia, ou à tarde, ou na madrugada. São vocês que chegam nas residências, que muitas vezes as famílias estão ali, recebem a notícia de um acidente, ou de um afogamento, ou como essa denúncia no penhasco. São vocês que têm o dom, que eu sempre falo, é um dos órgãos que ser mais respeitado e ouvido pelo governo do Estado, e tanto pela presidência da República e o Poder Executivo. São vocês que, quando vão fazer uma prova e ingressar na Polícia Militar, e falam, eu quero ser bombeiro. Ser bombeiro tem de ter o dom, que muitas vezes você chega num local, veja uma família ou uma criança ali no meio de uma ferragem. São vocês que são os anjos da guarda, que muitas vezes, ao chegar estão todos chorando, mas vocês socorrem, e no outro dia, muitas vezes, um pai ou uma mãe abraça um de vocês e dá um sorriso, porque vocês ajudaram a salvar o mais ente querido, que às vezes é um da sua família. Que Deus proteja toda essa corporação no dia a dia do trabalho de vocês. Que muitas vezes, fica muita gente às vezes passando um trote para a corporação. É aonde tem que tocar o telefone, é para salvar uma vida. Através quem assiste às vezes, muitos brincam às vezes com trote. Mas não sabe a responsabilidade que vocês trazem para os lares do dia a dia.
Concedo uma parte ao colega vereador Lorival João. Obrigado, vereador Ronaldinho. Eu quero aproveitar para cumprimentar o Coronel Santim. A gente teve a oportunidade de se encontrar lá no Turvo, na inauguração do Corpo de Bombeiros lá do Turvo, né? O vice-presidente da mesa, o vereador Boneroniel Bianchim da Silva, o nosso presidente, Osair da Silva, Banha, o secretário Alexandre Pereira, nosso ex-colega de casa, né? Aliás, durante a permanência do vereador Anísio aqui nessa casa, a gente sabia assim, mais a miúde e acompanhava até mais de perto a situação do Corpo de Bombeiro, as dificuldades, as necessidades, né? Enfim. Então a gente tinha uma informação mais a miúde, em virtude da ligação do vereador Anísio como bombeiro voluntário, né? Quero parabenizar de antemão os 4 bombeiros, né? O autor do projeto também. Quero dizer que essa casa, vereador Ronaldinho, em algumas situações, a gente, como aqui antecedeu essa apreciação da homenagem, nem sempre os ânimos são tão, assim, numa mesma direção. Mas quando se trata de uma homenagem merecida como essa de vocês, então eu acredito que essa casa segue o mesmo rumo, porque nós todos aqui entendemos da importância, né, do trabalho de vocês. Eu fui policial militar, eu confesso que a gente não é tão bem visto como os bombeiros, né? O bombeiro sempre tem a população sempre tem um carinho mais especial, até pela função que vocês exercem, pelo trabalho que vocês exercem, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa: o pagamento de vocês, pagamento pelo salvamento das vítimas desse episódio que vocês estão sendo homenageados nessa casa hoje, eu tenho certeza que vocês já tiveram com o sucesso da missão. Eu sei que quando vocês conseguem ir para uma missão e ter o sucesso que vocês tiveram nessa, eu imagino que vocês já estejam recompensados de tudo, né? Mas é muito importante que a sociedade, e eu quero mais uma vez reiterar a felicidade do vereador Ronaldo Soares em prestar essa homenagem, é interessante que a sociedade tome conhecimento realmente, né? Venha saber do trabalho que está sendo feito, até para entender as dificuldades. E dizer, vereador Daniel, vereador Arilton, essa casa participou para que o bombeiro tivesse uma situação mais tranquila aqui no município de Araranguá. Como que nós participamos? O FUNREBON, né, hoje é cobrado junto com o IPTU. Na época, vereador Ronaldinho, Vossa Excelência não estava nessa casa, nós apanhamos muito da sociedade. Porque, logicamente, a gente entendia a importância de se dar condições de que o bombeiro tivesse recursos para se aparelhar melhor, para se equipar melhor, né? Mas a sociedade primeiro tem que ver os resultados, né? E graças a Deus esses resultados vieram com o trabalho brilhante que o Corpo do Bombeiro fez em Araranguá. E o pessoal hoje, a gente tem conversado com as pessoas que recebem o IPTU, ninguém se importa em colaborar, vamos dizer assim, com o Corpo de Bombeiro, porque o pessoal entende da necessidade, da importância e do trabalho deles, do trabalho abnegado que esses homens realizam. Então, só para dizer que o meu voto é favorável, parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela iniciativa de apresentar essa proposição e desejar sucesso, uma vida longa a vocês, bastante saúde para as famílias de vocês também, né? E continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui em Araranguá. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Segunda parte. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, comunidade e a imprensa que nos assiste, primeiramente eu gostaria de dar uma boa noite ao Coronel Santim. Boa noite ao senhor. Quero também dar uma boa noite ao Cristiano, o Márcio, o Gregório e o Ítalo. Lembro desse episódio. Foi bem noticiado e o trabalho deles realmente de salvar a vida e se pôr a própria vida em risco, né? Porque a partir do momento que eles estão salvando a vida, eles estão colocando a deles em risco, né? Quero dizer que agora, uma semana atrás, eu acabei sofrendo um acidente também de automóvel e tive a resposta do Corpo de Bombeiro rápida, do SAMU também.
Fui muito bem atendido, satisfeito. Tentei pegar o nome das pessoas que me atenderam, o SAMU e do Corpo Bombeiro, mas naquele momento... Então, assim, ó, a sua moção, ela é valorosa. Nós temos que valorizar esses profissionais que, além de salvar a vida, colocam as suas vidas em risco. Quero falar com o coronel, agradecer, coronel. Soube que o senhor está há pouco tempo comandando, mas também já sei que o senhor prestou um bom serviço na última enchente que teve aqui em Araranguá. Rapidamente se prontificou, ajudou, fez o possível e o impossível para nos ajudar. Eu gostaria de colocar duas coisas rápidas. Algumas perguntas, eu acho que logo o senhor vai poder responder a todos os vereadores, mas seria assim, uma curiosidade que eu tenho. Duas curiosidades. Uma eu gostaria de ouvir do senhor o que esta casa pode oferecer, o que nós, vereadores de Araranguá, podemos oferecer ao Corpo de Bombeiro, em parceria, buscar junto do governo do Estado, o que o senhor acha que nós podemos ajudar, para cada vez melhorar mais a situação do Corpo de Bombeiro de Araranguá. A segunda situação, eu gostaria de pedir que o senhor falasse sobre um projeto que o senhor tem, que é sobre o projeto da régua digital. Se o senhor pudesse falar alguma coisinha sobre essa história da régua digital. E gostaria de Ronaldinho, se me permite, pedir a todos os vereadores e comunicar ao presidente, pedir se o presidente pudesse acatar o meu pedido, de fazer uma solicitação, uma indicação em conjunto dos 15 vereadores, já aproveitando essa homenagem que vai ser encaminhada ao governador, junto dessa homenagem, encaminhar um pedido de uma caminhonete 4x4 para o Corpo de Bombeiros de Araranguá, para ajudar nesses resgates. Essa caminhonete é importante, a gente sabe a demanda que tem, e junto com o seu pedido, junto com a sua moção, onde o governador vai ler, o secretário vai ler, vai estar esse pedido. Só para também frisar, que eu ia colocar essas... Como a nossa região dá bastante também enchente, pedir também essa régua digital para quando começar a cheia e chuva, vocês vão ter a previsão da cheia. Colocar nesse requerimento também, para em busca pedir para nós instalar aqui. Hoje a gente só tem ali uma madeira com número, e essa régua digital vai vir de encontro, às vezes, com muitas famílias que moram perto das margens do Rio Araranguá. Só para concluir, vereador Ronaldinho. Então, se o senhor permitir, sim, que o brilho é todo seu. O papel dessa Casa Legislativa é nós ser preocupado com as corporações, as entidades que estão dentro do nosso município, e a gente está discutindo as ações pelo melhor do nosso município e pela região. E o presidente da casa concordasse, pedisse para os funcionários fazer essa indicação, todos nós assinassem, para que fosse encaminhada junto com essa moção para o governador, onde ele vai receber, além da moção, o requerimento, dessa caminhonete. Então, muito obrigada. Daí, se o senhor puder falar sobre a régua digital, eu tenho interesse. Muito obrigada. Obrigado, vereador, e obrigado aos vereadores. Está com a palavra agora o Rony. Me pediu uma palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, a imprensa, todos que nos assistem através da internet, só dar os parabéns ao Ronaldinho por trazer para essa casa, como colocou o vereador Cabo Louro. Na verdade, essa casa discute bastante, tem bastante divergências, mas nessa questão realmente todos caminham no mesmo objetivo, que é valorizar essa corporação, na qual eu quero cumprimentar o comandante Santim, juntamente com o vereador Anísio, ex-vereador, né? Na verdade, eternizou como vereador, pelo grande trabalho também, e um grande lutador, como colocou o Cabo Louro, pela questão do bombeiro, que realmente as discussões vinham para essa casa, através de Vossa Excelência, quando era a questão do bombeiro. Mas só dar os parabéns ao Ronaldinho e dizer que realmente a corporação do bombeiro
ela deve realmente ser bastante valorizada, porque realmente se trabalha em defesa do cidadão. A vida deles, na verdade, a preocupação não é com a vida de cada um deles, e sim com a vida do próximo, que muitas vezes arriscam a sua própria vida para salvar a vida do próximo. Então, é merecida realmente essa moção, dizer que meu voto com certeza será favorável, e o que a gente puder fazer, comandante e Anísio, para buscar realmente melhorias, como foi colocado tanto pelo Ronaldinho quanto pelo Alexandre, realmente a gente quer ser parceiro e quer ir buscar junto ao governo do Estado, governo municipal, governo federal, porque realmente é uma corporação que realmente desenvolve um grande trabalho. Parabéns a todos os jovens que, na verdade, fizeram mais essa conquista, porque, na verdade, a vida de vocês, o dia a dia de vocês é realmente salvar vidas. Então, parabéns, que Deus continue iluminando a cada um de vocês. Obrigado. Uma parte, senhor presidente. Uma parte, vereador. Concedo uma parte, primeiro, que já pediu lá o vereador Quila, depois o vereador Arilton e o vereador Jacinto. Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Boa noite especial ao coronel Santim, ao ex-vereador Anísio e principalmente aos 4 homenageados, ao Cristiano, ao Márcio, ao Gregório e ao Ítalo. Dentre as instituições do Brasil, o Corpo de Bombeiros é a instituição que tem maior credibilidade de todas as instituições. Hoje nós estamos registrando um dia histórico, se não me engano, é 3 de agosto, onde os 4 bombeiros tiveram essa atitude de grandeza e tiraram, uma situação muito difícil, as 2 meninas. Então, Cristiano, Márcio, Gregório e Ítalo, parabéns para vocês e parabéns por fazerem parte de uma instituição de tanta credibilidade. Parabenizando vocês 4, gostaria de parabenizar toda a instituição e continue assim. Nós precisamos muito de vocês. Muito obrigado. Vereador Arilton. Boa noite a todos, imprensa, local, o pessoal que está nos acompanhando via internet também, toda a comunidade que se faz presente, ao coronel, ao comandante aí, nossos cumprimentos, ao parente ali, ex-vereador Anísio, que tanto fez por Araranguá enquanto esteve aqui, e continua fazendo, a gente está vendo, né? Em especial, os 4 soldados aí que de fato estavam ali naquele momento e não pensaram na própria vida para poder salvar a vida do seu próximo. Então, e isso é o dia a dia de vocês, né? Então, como disse o vereador Quila, é sem dúvida nenhuma a instituição mais bem avaliada no país. Todo mundo tem um carinho especial pelo Corpo de Bombeiro, porque, claro, apertou, quem liga para quem? Corpo de Bombeiro. Então, sem dúvida nenhuma, a instituição mais importante que existe aqui no nosso país e a mais querida e a mais bem avaliada. Mas é por esse trabalho que vocês fazem no dia a dia que tem toda esta boa avaliação. Quero parabenizar aqui o vereador Ronaldo por esta noção. Parabéns mesmo, é uma instituição que merece. E dizer que concordo com o vereador Alexandre, essa casa está à disposição para essa corporação aí, para ajudar no que for preciso. Contem com todos nós, porque é o mínimo que a gente pode fazer por essa corporação que é tão importante e faz um trabalho tão bonito aqui no nosso município. Queria cumprimentar o Tenente Coronel Santino, vice-presidente Rony, o cabo presidente dessa casa, o vereador Osair Banha, secretário dessa casa, Alexandre, e também o ex-vereador Anísio Prema, que foi um batalhador, um defensor do Corpo de Bombeiro, e a Câmara sempre foi solidária com ele, parceira. Não só com o Corpo de Bombeiro, mas foi vereador, trabalhou muito nessa casa,
um vereador muito comunitário, e que deixou o nome dele na cidade de Araranguá, que por isso que foi lembrado para concorrer à eleição de vice-prefeito, com certeza, porque tem um apoio não só do seu partido, mas também é visto com bons olhos pela população de Araranguá. E queria cumprimentar o vereador Ronaldinho, o autor do projeto, e também cumprimentar aqui esses 4 funcionários do Bombeiro, cumprimentar o Márcio e o Cristiano, estou cumprimentando os outros 2 e toda a corporação de Corpo de Bombeiro de Araranguá. Dizer que é um trabalho importantíssimo. Se fizer uma pesquisa em Araranguá, eu acredito que o Corpo de Bombeiro tem hoje, né, o apoio de 100% da nossa comunidade, isso é importante. Tem um apoio, o motivo é pelo grande trabalho, pelo esforço e pela dedicação, né, não só lá no Morro dos Conventos que aconteceu, naquela pirambeira, mas também nas áreas marítimas, principalmente no verão, nas enchentes, sempre trabalhando com dedicação. E o importante não é só o trabalho. No trabalho dele é o sucesso. Por esse sucesso é que eles já receberam várias homenagens nessa casa. E estão recebendo mais uma essa noite. Então eu quero agradecer o Corpo de Bombeiro de coração, pessoa, se são profissionais, pai de família, que faz a coisa acontecer por amor. E queria, para encerrar, agradecer mais uma vez o vereador Ronaldinho por reconhecer que ele merecia essa homenagem e dizer que essa casa está, Ronaldinho, solidário com a vossa pessoa, o que precisar. Nós somos parceiro numa entidade que só faz bem, uma entidade que está aqui para salvar a vida, que é importante para o nosso município. Obrigado. Você de uma parte o Daniel, depois o vereador Luiz. Quero primeiramente dar os parabéns ao vereador Ronaldinho pela moção. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa, o Osair, o secretário Alexandre, o vice-presidente, o Rony, o coronel Santim, colega vereador Anísio Premoli, cumprimentar todos os colegas da casa, a imprensa, a comunidade, todos que nos assistem, especialmente aos soldados homenageados aqui, o Cristiano, o Márcio, o Gregório e o Ítalo, e dizer que tudo que já foi falado com relação à entidade, o Corpo de Bombeiro, por tudo que presta de atividade de cunho social, preventivo, principalmente, e reconhecidamente como um bom trabalho por toda a comunidade, é nada mais do que se fazer justiça por aquilo que representa o Corpo de Bombeiro, não só em Araranguá, mas em Santa Catarina. O comandante Santim, o coronel Santim, sabe que Araranguá é uma cidade que é dada tem cheias contumazes com relação a inundações de toda a bacia hidrográfica do rio Araranguá. Gostaria de fazer uma solicitação de pensar na possibilidade de estender para a comunidade do bairro de Barranca, e até a Baixadinha mesmo, aquelas comunidades, o projeto da Brigada Comunitária, que nada mais é que a prática de ações preventivas com relação à maneira de enfrentar certas catástrofes, que para nós aqui mais nos aflige, normalmente é as cheias do rio Araranguá, que se pudesse olhar com carinho, a possibilidade de implantar nessas comunidades atingidas a melhor maneira de amenizar e de minimizar os problemas das ocorrências das cheias do rio Araranguá. E como já foi falado aqui, toda criança, como sonho de ser jogador ou qualquer outra, lá na mais tenra idade,
pelo respeito e pela credibilidade que tem o Corpo de Bombeiro. Muitos falam que gostariam de ser bombeiro, por tudo aquilo que representa o bombeiro, de sempre estar se colocando na prestação do bem servir da população. Então, tem um outro projeto que eu sei que o Corpo de Bombeiro tem, que é o projeto do Bombeiro Mirim e o projeto do Bombeiro Juvenil, que tenho certeza que se colocarmos nas crianças essas ações de primeiros socorros, tenho certeza que vai virar uma sociedade mais responsável e mais crítica com relação às ações que devem ser realizadas quando de uma prestação de primeiros socorros, que em muitos momentos salvam vidas. A gente tem presenciado várias situações em que uma fala, uma dica salva vidas, né? Então, se pudéssemos também trabalharmos a ideia de levarmos às escolas esses projetos, ou nas próprias comunidades do projeto Juvenil e Mirim, assim como já é o sucesso, o bombeiro comunitário, né, que a gente sabe que Araranguá é um exemplo de atuação com relação a isso, também gostaria de deixar aqui a ideia dessa implantação desses projetos, ou se já existem, né, quero me colocar também à disposição para estar contribuindo de alguma maneira. No mais, parabenizar os homenageados, né, toda a instituição, toda a corporação, dar os parabéns ao Ronaldinho e dizer que essa casa se coloca à disposição, como bem falou o Alexandre, de contribuir para que o Corpo de Bombeiro continue realizando esse belíssimo trabalho que executa em Araranguá. Parabéns e muito obrigado. Vereador Luiz Djalma. Senhor presidente, Osair, secretário Alexandre, vice Rony, vereadores, comunidade, imprensa, em especial coronel, meu amigo Anísio, de muitas batalhas, agradecer muitos apoios que sempre teve com a minha família, com as minhas crianças, e nunca a gente esquece do dia de ontem, e eu tenho essa oportunidade aqui em público de agradecer meu amigo Anísio. Torcemos, trabalhei muito, não deu, mas nós somos jovens e com certeza tem um futuro muito grande pela frente, né? E os homenageados e soldados, que são os guerreiros, já foi falado aí, né? As pessoas que estão sempre aí, não tem horas para eles, né? Suas famílias, e deixam as suas em casa para atender as outras pessoas, né? Agradecer também, dar os parabéns para o Ronaldinho, por essa moção de apoio aí, e até nós, vereadores, a gente lutamos tanto pelos, todas as entidades, né? Passa por aqui, como já foi homenageado o Dr. Jorge e muitas autoridades, e os bombeiros também não é diferente. Até brincamos ainda há pouco que os vereadores sempre têm a hora que o bicho pode pegar. E até brincaram que deu sorte que hoje os bombeiros estavam aqui e podiam apagar o incêndio. Então, graças a vocês, as coisas, os ânimos deu uma acalmada e voltamos a conversar e vamos conversar mais. Mas é a casa, vereador, onde passa todos os projetos de Araranguá, do nosso município, é por aqui. E aqui nós temos que decidir o que é melhor para Araranguá, o que não é. Às vezes as ideias não são as mesmas, mas cada um tem que ver o que pode, o que não pode, o que é melhor. Então, a gente somos vereadores eleitos pelo povo para discutir o bom para Araranguá, mas também para homenagear. E hoje é um dia de homenagem a vocês, e eu pediria a Deus, e estamos pedindo, que dê muita paz, muita saúde a vocês, para que tenha sempre aquela vontade, vão ter, de chegar e conseguir fazer aquela operação, aquele resgate, com muito amor e carinho, que Deus sempre segure vocês, que vocês arriscaram a vida de vocês ali naquela operação resgate no Morro dos Conventos. Então, tenho certeza que Deus está sempre iluminando, e vocês vão ser umas pessoas iluminadas de Deus, para que esteja sempre, não é sempre que consegue salvar, porque não é sempre na vida que se, mas tenho certeza que a vontade de vocês era chegar
e sempre conseguir fazer o melhor. Mais uma vez, vereador Ronaldinho, meus parabéns por essa moção de apoio a todos vocês, que Deus ilumine a cada um de vocês com muito amor, carinho e respeito. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Jean e depois o vereador Lulu. Senhor presidente, eu gostaria de início de cumprimentar o vereador Ronaldinho, que tem dedicado seu mandato quase que exclusivamente às causas sociais. E Vossa Excelência tem a certeza que isso só engrandece e enobrece o seu mandato no Poder Legislativo Municipal. Quero cumprimentar o Coronel Santim e também aos 4 homenageados e dizer que, na verdade, o Corpo de Bombeiros é uma entidade que, se a cada sessão da Câmara, até o final do ano, nós fizéssemos uma homenagem ao Corpo de Bombeiros, nós chegaríamos no fim do ano ainda devendo ao Corpo de Bombeiros. Não precisamos aqui relatar, todos já falaram, da importância, da credibilidade e da função social da entidade que é o Corpo de Bombeiros. Mas o Corpo de Bombeiros exerce, muitas vezes isso até passa desapercebido, uma função social muito importante, que é a da prevenção. Se falou muito aqui nos atendimentos, nos momentos difíceis, naquelas causas aflitivas das famílias, mas a prevenção é igualmente importante. E eu me pergunto, o exemplo da Boate de Santa Maria é um caso emblemático. Se os bombeiros tivessem tido melhores condições de trabalho, não precisavam se dirigir até lá para depois atender a ocorrência. Teríamos evitado a perda de mais de 240 vidas. Então, cabe às entidades públicas saberem não o que o Corpo de Bombeiros pode fazer por nós, isso nós todos já sabemos, mas o que nós podemos fazer pelo Corpo de Bombeiros. Dotar o Corpo de Bombeiros de melhor equipamento, de mais pessoal, de melhores salários, que isso é muito importante, aonde nós podemos ser úteis para que o Corpo de Bombeiro consiga ser mais efetivo do que já é. Existe um ditado que eu creio que seja parte até do próprio Corpo de Bombeiro. O sinistro acontece onde a prevenção falha. E se o Corpo de Bombeiro for melhor dotado, com certeza, na fiscalização de residências, de comércios, de estabelecimentos, de clubes, nós poderemos evitar muito mais tragédias. Então, é importante que nós acordemos para isso. Parabenizar o Corpo de Bombeiros, mas perguntar a nós mesmos o que nós podemos fazer para que o Corpo de Bombeiros consiga manter e aumentar o nível de credibilidade e de eficiência que tem junto à população. Quero parabenizar não só os 4 homenageados, porque tenho certeza que daqui a pouco outros 4 estarão sentados aqui, e mais outros 4, porque na verdade não são eles, é o Corpo de Bombeiros como uma instituição toda que presta esse serviço para nós. Muito obrigado ao Corpo de Bombeiros. Concedo uma parte ao vereador Lulu. Obrigado, vereador. Quero cumprimentar o presidente, o secretário, todos os vereadores, imprensa, quem nos assiste na internet e todos aqui presentes, principalmente o Coronel Santim e os 4 meninos, os heróis, os anjos, da guarda da nossa população, porque eles arriscam a vida deles para salvar uma vida. Então, isso é muito importante. Eles não ligam da vida deles, eles estão ligando a vida de quem está em apuro. Então, isso é muito gratificante, para os bombeiros, que trabalham nessa... que eles saem de casa, não sabe, sai para salvar, mas não sabe se eles se salvam. Então, quer dizer, são os anjos mesmo. Então, quero parabenizar o Ronaldinho, o Anísio também, que foi um bom vereador aqui, que estava sempre do meu lado aqui, Então, dar os parabéns, que o serviço voluntário que ele faz também é muito importante, sendo presidente da Associação dos Voluntários de Bombeiros, isso aí é uma coisa gratificante. Então, quero dizer que o meu voto é favorável, e que Deus ilumine todos os bombeiros, não é só os 4, todos eles, que todo dia um tem uma história para contar. Então, quero também agradecer ao Coronel Santini, porque sei que é um bom comandante, que treina bem esse pessoal, Então, quero parabenizar o Ronaldinho e meu voto é favorável.
Também quero registrar aqui, mandaram aqui, os bombeiros do município de Campoerê. Eles estão parabenizando os bombeiros homenageados, que eles estão assistindo lá a corporação pela internet. Que bom. Sinal de que a nossa transmissão é eficiente, né, João? Vereador Ronaldinho, concluiu? Sim. O requerimento, a moção de reconhecimento continua em discussão. Então, a casa, como muito bem relatou o vereador Jean e também o vereador Ronaldinho nas suas palavras, a casa só tem, além de fazer essa moção de reconhecimento, tem que render eternamente agradecimento ao trabalho dos bombeiros militares. Talvez seja uma das poucas profissões que se escolhem, que é muito mais missão do que propriamente uma profissão. Né? Que além... Porque normalmente as pessoas gostam de cuidar da sua própria vida, né? E algumas profissões, o grande atributo é preservar e cuidar do bem-estar dos outros. Então, por isso essa homenagem tão significativa. Aliás, por alguns anos, os bombeiros, juntamente com outras entidades, vêm sido frequentemente analisada como a profissão que as pessoas mais apoiam, mais gostam, mais acreditam e mais confiam. Exatamente pelos trabalhos que desenvolvem. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma grande homenagem. A casa fica muito lisonjeada em prestar essa homenagem ao Corpo de Bombeiros. Aliás, tem sido uma prática desta casa. Há poucos dias homenageamos o delegado de polícia Jorge Girardi pelos trabalhos prestados, a CIVA, alguns sindicatos, a polícia militar e civil, inclusive discutindo a questão salarial. Então, este é um papel, além de todos os outros papéis que a gente faz aqui, do debate dos projetos, das votações, deste debate acalorado que alguns acompanharam no início da sessão, também se faz aqui muitas homenagens e muitos reconhecimentos para aquelas pessoas que realmente desenvolvem boas ações e bom trabalho na nossa sociedade, a sociedade aranguaense. Então, queremos dizer que para casa é um grande orgulho estar prestando esta homenagem aos 4 bombeiros, que estão aqui representados pelo seu comandante maior. Também enaltecer aí, óbvio, o trabalho feito pela Associação dos Bombeiros Voluntários, que são pessoas que, mesmo não tendo nenhum ganho salarial, se colocam à disposição da sociedade para contribuir de forma efetiva com a corporação e automaticamente com a cidade. E o que eu percebo é que muitos bombeiros voluntários acabam virando bombeiros de fato. E imagino, inclusive, que eles virarem bombeiros de fato, profissionalmente, depois de terem passado pela associação, só lhe permite ainda mais decidir por essa profissão. E automaticamente, é óbvio que a corporação tem a sua preparação interna, mas com certeza aqueles voluntários da associação que agregam depois à corporação já vão extremamente preparados. O que facilita a corporação o seu trabalho, que de imediato eles já podem, então, cumprir a sua função de bombeiro militar. Então, não seria... não sei se algum deles, inclusive, passou pela questão do bombeiro voluntário, dos 4 que estão sendo homenageados hoje, mas eu tenho acompanhado isso e realmente isso tem acontecido. Mas também engrandecer aí, agradecer, Anísio, na presença do presidente da associação, o ex-vereador Anísio Premoli, esse trabalho voluntário que vocês fazem na Associação dos Bombeiros Voluntários. Aliás, tem algumas cidades do estado e do Brasil em algumas cidades só existe bombeiro voluntário.
Se eu não... Joinville, por exemplo, só existe bombeiro voluntário, é isso? Então, para vocês verem a importância da organização dos bombeiros voluntários. Então, sem sombra de dúvidas, é uma homenagem mais que merecida, tanto da corporação quanto também aqui, agraciando também a Associação dos Bombeiros Voluntários. O requerimento, a moção continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem rejeitar que se manifeste. A moção 012/2013, que concede reconhecimento aos soldados Cristiano Bernardo, gostaria que inclusive se fizesse de pé, Cristiano Bernardo da Conceição, Márcio Teixeira Goulart, Gregório Greck, Ítalo Rodrigo Hesler de Silveira, está aprovada pela unanimidade do plenário. Gostaria de solicitar à Secretaria da Casa que, depois da entrega, fica mais oficial, gostaria que a Secretaria da Casa e os auxiliares entregassem ao vereador Ronaldinho as devidas, a materialização dessa homenagem, que é uma placa, e os diplomas. Logo depois, então, o comandante Santin usará da palavra. Eu gostaria que viesse aqui na frente, cada líder da bancada, e lesse o nome e entregasse para o bombeiro, para o militar, homenagem. Qual é o líder que você quer? Você chama o líder? Chama um líder da bancada do partido, do Jacinto, PP, trabalhista. Os 4 podem ficar aqui na frente da mesa principal? O microfone do Jacinto. Mais no meio, mais 2 cada lado. Entrego essa pequena homenagem ao Cristiano Bernardo da Conceição. Da bancada do partido PMDB, representando aí o Lorival João, para entregar. Entrega a homenagem ao soldado Márcio Teixeira Goulart. Do partido PSD, o líder. Vereador Lulu. Ítalo, quero entregar essa homenagem a Ítalo Rodrigues. Parabéns. E tem 2 bancadas também, que são 4. Gostaria também o líder do governo, o Kila, e do PDT, o Luiz. Os 2 vereadores também, para entregar essa homenagem aos 2 aí. Deve ter alguma coisa contra nós. Fazer essa homenagem, entregar ao Gregório com muito amor e com muito carinho aqui essa moção aqui de apoio. Depois o banho vai passar para a gente.
Eu gostaria de entregar também essa moção de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Araranguá. Concede essa moção de reconhecimento número 12, 2003. Eu gostaria, junto com os 4 soldados, nós 4, o presidente dessa casa, para entregar para o comandante essa noite aqui em cima. Essa placa. Acho que é aí, Ronaldinho. Acho que é aqui na frente mesmo. Aqui na frente. Depois eu gostaria de bater uma foto com todos os vereadores aqui, juntamente com eles. E se tiver alguém da corporação também, dos bombeiros aqui, que queira bater uma foto depois, ou alguém da sua família, para bater uma foto. Eu não vou entregar nada para ninguém. Vou entregar a gabinete. Todos que estão lá são bombeiros. Eu vou pedir para eles entrar. Vai no meio, Ronaldo. Isso mesmo. Gostaria de convidar os bombeiros que estão lá de fora e o bombeiro comunitário que fizesse presente aqui dentro, bater uma foto junto com os vereadores. Todos os bombeiros e o nosso presidente Anísio, todo mundo junto. Apertar mais, não vai apertar. Recompondo o plenário. Esquece, não vou fazer essa cagada, não. Tá tudo certo já. Tá tudo certo. Tudo no seu devido lugar. Falando de outro assunto. Mas hoje tu não precisa nada, rapaziada. Gostaria de passar a palavra ao... Gostaríamos de pedir que os homenageados permanecessem nos seus lugares, até porque agora eu quero passar a palavra para o Tenente Coronel... Você quer falar? Passo a palavra primeiro para o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários, ex-vereador Anísio Premoli. Boa noite a todos. Com a permissão do Tenente Coronel Santim, eu agradeço essa casa de coração pelas palavras
bonitas, palavras de força à corporação bombeiro. Agradeço a todos os bombeiros comunitários, em nome do nosso vice-presidente, Clezinho Krieger, que nós já somos quase 60 bombeiros comunitários em Aranguá, somos 5 turmas, eu sou da 2ª turma. Também agradecemos a iniciativa dessa casa que já é de característica dos senhores vereadores de homenagear as pessoas que fazem o bem para a nossa cidade. E me lembro, em 2008, não era vereador ainda, e fomos homenageados por essa casa. E aqui está um dos homenageados, está o soldado Bianchi. E naquela ocorrência nós estávamos em 4 bombeiros, 2 voluntários e 2 militares, aonde a gente participou de uma ocorrência muito importante e tivemos a felicidade de salvar um casal que a correnteza tinha carregado quase 400 metros da BR-101. Nós, com orientação só com rádio, com o comando do soldado Bianchi, nós tivemos a felicidade então de salvar aquele casal. E essa Câmara, a casa, na época era presidente, era o Lorival João, e aqui alguns vereadores eram o Daniel, o Jean e o seu Jacinto. Nós tivemos a felicidade de ser homenageado também naquela época. Então, somos gratos à Casa de Aranguá, o Poder Legislativo já vem fazendo isso há muito tempo, isso é importante e gostaria que vocês continuassem. Parabéns a todos os vereadores de Aranguá que vêm sendo referência em Santa Catarina, pelos seus trabalhos, pelo seu comprometimento pela nossa cidade. Parabéns ao Tenente Coronel Santin, que há pouco tempo está na nossa região e já vem demonstrando um grande carinho, um grande comprometimento com a nossa região sul. Em pouco tempo, parabéns, Coronel, pela sua preocupação com a nossa região. E, por último, e muito contente, e estou sentindo o que os bombeiros sentem, os 4 homenageados estão sentindo no dia de hoje, porque já passei por isso. E só peço que Deus dê saúde a todos nós, a todos os bombeiros, pelo dia a dia, que é uma profissão, né, que é de risco. E é dessa forma que a gente tem que estar sempre com Deus para que supere nossos obstáculos no dia a dia que a gente passa. Obrigado à imprensa, que sempre vem dando apoio, né? E é dessa forma, unidos, eu sei que aqui é uma casa política, mas todos têm o mesmo objetivo. É fazer o bem para a nossa cidade e para o nosso cidadão aranguense. Parabéns ao Ronaldo, ao Ronaldinho, por ter essa visão também, preocupado, né, com a corporação, a todos aqui falaram, e é dessa forma. Vamos se unir, que o bombeiro de Aranguá é mantido pelo Estado, mas o município pode ajudar muito, as demandas aqui, o município pode ajudar muito, né, e é dessa forma que eu gostaria que essa casa continuasse lutando, não só pelo bombeiro, mas por todas as entidades que fazem o bem para a nossa cidade. Obrigado, de coração. Então, mais uma vez, tenho nosso reconhecimento aqui. Quero transmitir a todos os bombeiros comunitários também de Aranguá, voluntários, que nós temos ganhado muito reconhecimento por esta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os vereadores. Obrigado, presidente Anísio. Passo a palavra, então, ao Tenente Coronel Lázaro Santin, para que possa fazer o seu pronunciamento. Só antes do coronel falar, eu não vou pecar com o nosso amigo Luiz Balhão, que na época era vereador também, e foi um dos que nos homenageou também. Obrigado pela lembrança. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a vereadora Adair Jordão, cumprimentando também o vereador Ronaldo Soares, o autor da moção, cumprimento os demais vereadores da casa, e agradeço inicialmente as palavras em nome do Corpo de Bombeiros, as palavras de carinho, as palavras que exaltam o nosso serviço.
Gostaria de dizer aos senhores que o Corpo de Bombeiros é uma instituição de assistência social, que estamos sempre prontos a atendê-los, diuturnamente, 365 dias por ano. Essa é a nossa maior marca. Que nem sempre temos êxito nas ações. E que muitas vezes o esforço individual, o preparo individual, até em horas de descanso, nos dá essa condição de êxito, de acerto, de conquista do objetivo maior, que é o salvamento de vidas e bens. Agradecer aos senhores também a homenagem aqui prestada aos 4 bombeiros e realmente exaltar que os méritos são deles. Em meu nome também elogio vocês e tenho uma profunda gratidão e admiração pelo trabalho dos 4. Em meu nome e da corporação, muito obrigado a vocês. Dizer para os senhores, foram me feitas algumas perguntas aqui, e uma observação. Eu era segundo-tenente quando ajudei a terminar a conclusão do quartel de Araranguá. E só não fui o primeiro comandante porque cedi a vaga ao Major Vanderlino, meu colega de turma que trabalhava no oeste e queria vir ao litoral. Mas desempenhei uma função de coadjuvante nessa história. E muito me orgulho disso, pois já na época era uma demanda que durava mais de 30 anos. A requisição do município já solicitava a existência dos bombeiros aqui, há 30 anos. Alguns bombeiros que vieram para Criciúma já vieram com o destino certo para Araranguá. Se aposentaram e não vieram, foram embora da corporação, incluíram, passaram 30 anos e foram embora e isso não aconteceu. Então tivemos, e agora, como foi dito, esse ano completaremos a maioridade, 18 anos. Já na inauguração, no dia 24 para 25, tivemos a maior enchente de todos os tempos na região sul. 19 municípios, dos quais eu tive o desprazer de salvar e retirar, infelizmente, muitas pessoas mortas em fruto da maior enchente do sul do estado. E realmente, as estruturas necessárias ao atendimento das emergências de bombeiros aqui no extremo sul ainda não são suficientes. Precisamos, sim, de investimentos. O governo do estado tem várias demandas e tem nos atendido muito bem. Foram citadas aqui algumas demandas. As réguas digitais. Um projeto nosso, do atual comando, simples e que já está na mão, já foi solicitado ao vice-governador, Dr. Eduardo, que na semana passada nos fez a deferência de, a nosso pedido, ir ao comando do Corpo de Bombeiros tratar dos investimentos na região sul do estado, investimentos de bombeiro. Então, de público aqui agradeço a toda a bancada do PMDB, e em especial ao Dr. Eduardo, pois isso nunca ocorreu antes na história do Bombeiro de Santa Catarina. Temos esse projeto de réguas digitais em construção, em fase já de orçamento, e teremos um site público onde os senhores poderão enxergar o avanço das águas através de vídeo monitoramento. Estamos implantando um sistema, estamos estudando, e a bacia do Rio Araranguá, que começa em Tibé do Sul e São Bento, terá alguns pontos de monitoramento que possibilitarão a avaliação das enchentes, a progressão das águas, com tempo antecipado para ações de defesa civil de aproximadamente 15 horas. Ou seja, dado o momento que se observar as cheias a montante do rio da Foz do Araranguá, teremos ainda 15 horas devido a essa informação privilegiada. E trarei essa informação por escrito depois ao vereador Alexandre, e parabenizo a sua assessoria pela informação que até então era até de certo ponto reservada.
Foi citado também a questão de viaturas 4x4. Na última pequena enchente, diria assim, que ocorreu aqui no Vale do Araranguá, que atingiu apenas a barranca e a baixadinha, eu identifiquei, ao chegar no quartel de bombeiros, que nós temos uma precária viatura, já com certo tempo de uso, 4x4. E me deparei com a ambulância do SAMU, não que o SAMU não precise, uma viatura totalmente equipada, 4x4, e eu, comandante do 4º Batalhão, não tenho uma viatura desse tipo para trabalhar, e tive que trabalhar com carro comum, e num segundo momento emprestado. Isso identifica a necessidade de melhor direcionamento nos investimentos públicos. Será que o SAMU necessita de uma VTR 4x4? Para quê? Eu desconheço. E tenho 27 anos de corporação e acho que todos têm direito a bons equipamentos, mas se os recursos são pequenos, temos que investir da forma correta. Então, pedir aos senhores que, dizer aos senhores, sim, existem recursos federais hoje que podem sim enxergar a mão do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina e serem colocados à disposição da sociedade, não só para enchentes, mas resgate em locais de ecoturismo, temos aqui a Serra, resgates em áreas alagadas, resgate na beira de rios e até nas áreas balneárias. Sobre enchentes, fiz uma avaliação técnica de assunto que conheço relativamente bem. Precisamos enfrentar a questão da barranca e da baixadinha. Episódios constantes ocorrem por uma única questão. O leito do rio Araranguá possui um leito secundário. Eventualmente, esse rio busca o espaço que já é seu. Diferente das áreas urbanas que, eventualmente, a cada 5, 8, 10 anos enche. Esse, sim, pode ser chamado de enchente. Essas duas localidades, infelizmente, historicamente, foram habitadas. Existe um projeto da doutoranda San Li, uma estudiosa aqui da região, da área de geografia, que diz que, historicamente, ali naquela região, foi colocado uma estrutura para dar início a uma via férrea. E essa via férrea não prosperou em função de uma enchente que devastou o local. E, infelizmente, a população que ali estava para trabalhar permaneceu e até hoje está lá. Então, é a condição que eu coloco para os senhores refletirem, porque há necessidade de um enfrentamento social, político e uma mudança de cultura. Araranguá é o município do estado de Santa Catarina com mais episódios de enchentes na história, maior número de enchentes. Ou nós levantamos as casas das pessoas, como ocorre no rio Itajaí, e elas então podem estar dentro de casa, abrigadas, ou manter suas coisas intactas, ou retiramos as pessoas daquele local. É uma discussão que deve começar, de certa forma, urgente. O Corpo de Bombeiros tem muitos projetos sociais, vereador Daniel. Bombeiro Mirim, Bombeiro Juvenil e também o Bombeiro da Melhor Idade. O ex-vereador Anísio, hoje presidente da Associação de Bombeiros Comunitários, citou muito bem que nós temos a implantação dos bombeiros comunitários hoje de forma intensa. Não nos deu tempo ainda, estamos à frente do comando 7 meses. Mas é nossa pretensão, e agradeço muito todas as manifestações de abertura para a discussão desses projetos. Com certeza voltaremos a essa casa com projetos, ou até encaminharemos a essa casa, ao presidente dessa casa, documentações propondo melhorias e tudo que a Câmara de Vereadores de Araranguá pode nos ajudar. E pode nos ajudar muito. Hoje temos um novo projeto que lançamos no dia 26 de setembro passado,
na comemoração dos 87 anos do aniversário do Corpo de Bombeiros, que é a tentativa de disseminação de conhecimentos preventivos contra sinistros através de mídias eletrônicas. Lançamos essa ideia produzindo um primeiro filme didático e técnico que orienta alunos e professores e funcionários de escolas a realizar a evacuação de escolas em casos sinistros. Esse filme vai estar em breve hospedado num servidor aberto ao público. E a ideia é que professores e alunos acessem essa informação e que isso e outros filmes que serão produzidos por nós sejam tema de discussão em cadeiras de escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Dessa forma, sim, teremos uma prevenção efetiva. O vereador Jean citou muito bem. Nossa marca, uma delas é vida alheia, riqueza salvar. Mas antes disso, é nossa pretensão realizar sempre a prevenção. E a prevenção passa necessariamente pela percepção do risco. Se cada um de nós entender o risco, saberá que não pode entrar em situação de risco sua ou do seu semelhante. E com isso nós teremos, sim, diminuição de muitos acidentes, de muitas tragédias e de muitos problemas. Com relação à legislação, eu gostaria de deixar já, através do presidente da Associação Anísio, a observação que a lei da Câmara Municipal de Araranguá, a Lei 2852, de 18 de dezembro de 2009, autoriza o Poder Executivo de Araranguá a firmar convênio por período determinado visando a contratação de agentes de defesa civil para auxiliar nos trabalhos da 3ª Companhia de Bombeiros Militar de Araranguá. Muitos municípios contratam bombeiros. Isso aí agora de Turvo tem 6 bombeiros. 6, né, Carlos? 6 bombeiros comunitários. Carlos é o meu comandante lá do bombeiro de Turvo. 6 bombeiros comunitários contratados pela prefeitura e desempenham ações de agentes de defesa civil, ou seja, estão diuturnamente trabalhando conosco, prontos a nos ajudar e atuar em casos de defesa civil. Nós os treinamos, nós orientamos e estão diretamente linkados à defesa civil do Estado através da coordenação que hoje é exercida por bombeiros, em especial bombeiros militares. Então, existe essa possibilidade e, lamentavelmente, essa lei não passou do papel. Então, como a primeira ação dessa casa, poderíamos ter aí alguns, né? E talvez até um concurso público entre todos os bombeiros comunitários formados aqui em Araranguá, para que se habilitassem e pudessem iniciar os trabalhos de defesa civil de uma forma mais profissional. Também, anualmente são disponibilizados, através da contratação da prefeitura, 2 estagiários para auxiliar os trabalhos administrativos do Corpo de Bombeiros. E o vereador Anísio está encaminhando ao prefeito e também ao presidente dessa casa um pedido, porque nessa gestão, que entendemos está chegando agora, contratou apenas um. Então vamos encaminhar protocolar ainda hoje esse pedido e deixar aqui para os senhores. E retornando à questão da Boate Kiss, hoje eu recebi uma informação do soldado Bianchi, que nos ouve, de que, mesmo estando aqui nós há mais de 18 anos, há praticamente 18 anos, ainda não existe uma sintonia entre os alvarás da Prefeitura de Araranguá e do Corpo de Bombeiros. Ou seja, não há exigência na liberação dos alvarás para funcionamento de empresas, não há exigência
na liberação de alvarás de construção, em consonância com a liberação dos alvarás do Corpo de Bombeiros. Isso é um fato extremamente complicado e grave, pois nos conduz a situações, vereador, como a do Boatiquis. Então eu deixo essa observação aos senhores e vou procurar uma agenda com o prefeito, que provavelmente também não desconhece esse fato. Como disse anteriormente, está iniciando, são muitos itens, muitos problemas de uma cidade como Araranguá, e pedir que façam como a Grande Criciúma, que eu pessoalmente chequei o banco de dados de cadastros da prefeitura, batem exatamente 13.558 empresas cadastradas no nosso servidor, no nosso banco de dados, exatamente o mesmo número na prefeitura. Ou seja, rigorosa exigência de segurança, sem liberar nenhuma empresa que não seja fiscalizada e que não dê segurança ao cidadão. Então, senhores, eu agradeço e parabenizo essa casa, muito bonita, aliás. Parabéns a quem concebeu esse projeto. E agradeço principalmente a abertura para a discussão. Vou voltar aqui sempre que puder e for convidado. Agradeço muito o convite. E deixo uma última mensagem. Nós, bombeiros militares do Estado de Santa Catarina, não desistimos nunca. Obrigado. Obrigado ao Tenente Coronel Lázaro Santin, ao Anísio Premoli, que é presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Araranguá, aos soldados Cristiano Bernardo da Conceição, Márcio Teixeira Goulart, Gregório Greck e Ítalo Rodrigo Hessler Silveira. A sessão dará continuidade. Tenente Coronel, vocês estão dispensados da presença na continuidade da sessão. Fiquem à vontade. Não escapou nada. Dando continuidade na ordem, no expediente. Alô. Alô. Convocamos todos os vereadores para se fazerem presente ao plenário para a continuidade da sessão. Informo-lhes que já passa das 9h30. É isso? 9h25. Dependendo da situação, a sessão se prolongará para diante das 10 horas da noite, que é o nosso prazo regimental. Consulta o plenário sobre essa possibilidade. Prorrogada por tempo indeterminado após as 10 horas da noite. Não vou ver mais meu São Paulo ganhar do Santos. Quero dizer que parece que meu Grêmio também joga hoje. Esta é a situação. Como o requerimento do vereador Luiz Braz Paulino trata, quero recompor o plenário, Cabo Louro,
e Rony. É para a gente não ter nenhum problema em relação à votação. Solicito a presença no plenário dos vereadores Cabo Louro e Rony da Silva. Onde está o Cabo Louro? Vai dar empate se eu colocar em votação. Está presente, está tomando café. É eu que decido. Para ver como eu sou. Eu disse, Louro, se eu colocar em votação vai dar empate, é eu que decido. Perdeu a oportunidade, né? Rapaziada, companheiros, colegas vereadores, como o requerimento 164/2013 trata da inclusão na pauta das duas emendas que estão dando entrada no expediente, vou fazer o seguinte encaminhamento. Vou colocar a apreciação do plenário, a inclusão na pauta, e daí será a primeira matéria da ordem do dia do requerimento 164/2013. Incluímos ele na pauta, primeiro item da ordem do dia, aprovamos o requerimento, e se aprovado o requerimento, automaticamente as duas emendas serão incluídas na pauta. Senhor presidente, questão de ordem. Eu só tenho que ler a entrada da segunda emenda que eu ainda não li. Não há necessidade. Vamos, colocando, porque o vereador Luiz vai fazer novamente o pedido de requerimento. Então, inclui-se já o requerimento na pauta. Se vota o requerimento, aprovado o requerimento, automaticamente está incluído. É isso? O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, para incluí-lo na ordem do dia. Para incluir o requerimento 164/2013 na ordem do dia. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem é favorável pela inclusão do requerimento 164/2013 na ordem do dia, que permaneça como está, e quem rejeitar, que se levante. O requerimento está incluído na ordem do dia para apreciação e votação. Foi aprovado. Senhor presidente, mesmo assim eu vou ler a entrada da segunda emenda. Veto total à emenda supressiva 011 ao projeto de lei executivo número 031 de 2013, que estabelece diretrizes ao orçamento do município de Araranguá para o exercício de 2014 e da outras providências. Está dando entrada na casa projeto de lei. Entenderam a votação? Entendido. Nós vamos continuar o expediente para estar dando entrada na casa. Se o requerimento for aprovado, automaticamente os projetos irão para votação. Continuamos com o expediente. Está dando entrada na casa projeto de lei ordinário número 067/2013, de autoria do vereador Daniel Viriato Afonso, que estabelece critérios para a cobrança de contribuição e melhoria em valores, ainda a serem lançados por obras realizadas em administrações anteriores e da outras providências. Projeto de lei está dando entrada na casa, de autoria do vereador Daniel Viriato Afonso, passa à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, demais comissões pertinentes, para posterior votação. Requerimento número 158/2013, do vereador Arilton de Souza Costa, que é através de um anteprojeto de lei que cria o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte, institui o Fundo Municipal de Apoio ao Esporte e da outras providências. Requerimento 158/2013, de autoria do vereador Arilton Costa, que trata de anteprojeto de lei, está dando entrada na casa, será apreciado e votado nas próximas sessões. Requerimento número 159/2013, do vereador Jacinto da Soler, pede que envie expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Raimundo Colombo, ao diretor do DETER, ao secretário de Desenvolvimento Regional de Araranguá,
a disponibilização de um novo rebocador para a balsa que faz a travessia do Rio Araranguá. Está dando entrada na casa requerimento 159/2013, de autoria do vereador Jacinto da Solé, será apreciado e votado nas próximas sessões. Está dando entrada na casa requerimento número 160/2013 do vereador Ronaldo Soares, pedindo que seja encaminhado expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, ao secretário Heriberto da 22ª Secretaria Regional de Desenvolvimento Regional Heriberto Afonso Schmidt, ao presidente do DEINFRA, engenheiro Paulo Roberto Meller, solicitando o reparo na capa asfáltica do trevo da SC 449 com a Avenida Getúlio Vargas até a antiga Unisul, hoje Universidade Federal de Santa Catarina, no bairro Jardim das Avenidas. Está dando entrada na casa requerimento 160/2013, de autoria do vereador Ronaldo Soares. Vereador Ronaldo Soares, será apreciado e votado nas próximas sessões. Está dando entrada na casa requerimento 161/2013 do vereador Lorival João, vereador Cabolouro, pedindo que seja formada uma comissão composta pela Secretaria Municipal de Educação, Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, Procuradoria Municipal, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal e 5 auxiliares de ensino, para a elaboração de uma proposta que aproxime esses auxiliares com os professores do município. Está dando entrada na casa requerimento 161/2013, de autoria do vereador Lorival João, que será apreciado e votado nas próximas sessões. Está dando entrada na casa requerimento 162/2013 do vereador Rony. Pede envio de expediente ao DENIT solicitando iluminação no trecho que fica na BR-101, no quilômetro 425, próximo ao elevado que dá acesso à Estrada Geral Costa da Lagoa. Requerimento 162/2013, de autoria do vereador Roniel Bianchini, está dando entrada na casa, será apreciado e votado nas próximas sessões. Requerimento 163/2013, do vereador Luiz Djalma Marcelino, pedindo que seja encaminhado expediente ao superintendente do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, senhor João José dos Santos, solicitando a implantação, a ampliação nas rampas de acesso ao trevo da BR-101, quilômetro 411, no bairro Barranca, possibilitando a passagem de mais veículos. Requerimento 163/2013, de autoria do vereador Djalma Marcelino, está dando entrada na casa, será apreciado e votado nas próximas sessões. Pedido de informação número 010/2013, do vereador Daniel Viriato Afonso, cópia de todo o processo licitatório número 089/2013, bem como seu respectivo contrato. Está dando entrada na casa, pedido de informação 10/2013, de autoria do vereador Daniel Viriato Afonso, será discutido, apreciado e votado nas próximas sessões. Está dando entrada na casa pedido de informação número 011/2013 do vereador Volney Ronel Benguene da Silva Rony, solicitando informação sobre o projeto de drenagem da Avenida Coronel João Fernandes e Capitão Pedro Fernandes, no centro, que visam sanar a situação de alagamentos. Pede também cópia dos projetos e cronograma de execução de cada projeto já aprovado, que esteja em execução ou que já foram executados. Caso ainda não tenha sido realizadas essas obras para eliminar os alagamentos nesta região, pergunto: há estudo de projetos em elaboração? Qual a previsão de conclusão dos projetos? Há necessidade de recursos do governo federal e estadual para a execução dessas obras? Qual a previsão para a realização das obras? Pedido de informação 11/2013, de autoria do vereador Rony da Silva, está dando entrada na casa, será discutido e votado nas próximas sessões. Pedido de informação número 012/2013, do vereador Luiz Braz Paulino, vereador Lulu. Qual os critérios utilizados para a contratação de publicidade realizada pela empresa Bento Sonorizações, que presta serviço no CIART? Fornecimento de cópia de todo o contrato, se houve licitação, cópia de todo o procedimento licitatório.
Está dando entrada na casa pedido informação 12/2013, de autoria do vereador Lulu, que será votado e será discutido e votado nas próximas sessões. Passamos para a ordem do dia. A ordem do dia, primeira matéria da ordem do dia é discussão e votação do requerimento 164/2013, de autoria do vereador Lulu. Quero informar o plenário que, por falta de base regimental, o requerimento do vereador Lulu não pode ser apreciado pelo plenário, em virtude de ele está embasado, e eu gostaria, inclusive, se por acaso tiver problema, suspender a sessão para discutir com a assessoria jurídica da casa. Está embasado nos artigos 157 e inciso 4º do artigo 181. O inciso 4º do artigo 181 trata de regime de urgência e projetos para serem analisados e votados pelo plenário em regime de urgência necessariamente precisam ter assinatura de 2/3 dos membros da mesa, 1/3 de membros da Câmara, ou de líderes que representem este número, e 2/3 dos membros da comissão competente para opinar sobre determinado assunto. Então, o requerimento não pode ser analisado pelo plenário. Senhor presidente, dá para nós uns 5 minutos para nós conversar, para ver? O requerimento não pode ser apreciado pelo plenário, vereador Luiz. Ele não está embasado, não está dentro do trâmite legal do regimento. Continuamos a ordem do dia. O requerimento não pode ser colocado à apreciação do plenário, porque ele não tem base legal. Está amparado em regime de urgência. Como é que é? Não tem base legal, porque o requerimento ele está embasado no artigo que trata do regime de urgência. E o regime de urgência, um requerimento do regime de urgência tem que ter 2/3 do membro da mesa assinando, 1/3 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número, e 2/3 dos membros da comissão competente que vai opinar sobre o mérito. Então, ele não tem base legal, não pode ser apreciado pelo plenário. Continua a ordem do dia. Senhor presidente, e o regimento, como é que nós tínhamos que parar para ver isso aí? Eu não sei. O regimento da casa diz, está aí o requerimento? O requerimento está aqui. Pois é. Continuamos a ordem do dia. Eu acho que nós tínhamos que conversar e ver isso aí, parar para ver. Continuamos a ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 058/2013, que altera a lei municipal número 2296 de 2 de maio de 2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade de agendamento de consultas com hora marcada no Sistema Municipal de Saúde de Araranguá e de outras providências. O referente projeto de lei tem o parecer favorável da consultoria jurídica da Casa, da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, e Finanças, Contas e Orçamento. Está em discussão. Discutindo, senhor presidente. Só. Discutindo, vereador Jordão. Colocar isso aqui, na verdade, é uma alteração, né, da lei já aprovada em 2005. Essa lei já existe, né, de agendamento. O objetivo é acabar com as filas nos postos de saúde. A gente colocou isso aqui também para essa lei? Valorizar a questão, né, dos idosos e pessoas com deficiência, para que possam fazer o agendamento por telefone, não havendo necessidade, né, deles irem até na unidade de saúde. Então, peço o projeto apoio. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem rejeitar que se manifeste. O projeto de lei 058/2013 está aprovado. Consulta, questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir que fosse lido todas as indicações de uma vez só, devido ao horário. O plenário concorda com o encaminhamento? Então será lido todas as indicações. Indicação número 394/2013 do vereador Luiz Braz Paulino, que pede a construção de uma lombada física na rua Eduardo Bertolino de Araújo, em frente à casa número 36, no bairro Coloninha,
Indicação número 395/2013, do vereador Ronaldo Soares, que pede o patrulhamento e nivelamento com brita, ou seja, rolado, na rua Vereador Leonel Batista, no bairro Vila São José. Indicação número 396, do vereador Daniel Virato Afonso, pedindo que seja providenciada a sinalização das ciclovias na Avenida 15 de Novembro, no bairro Mato Alto, neste município. Indicação número 397/2013, do vereador Jacinto da Soler, pede a colocação de lombada física, ou quebra-molas, na rua Maria Benta de Jesus, no bairro Cidade Alta. Indicação número 398/2013, do vereador Geraldo Mendes, que pede a construção de um novo monumento em memória ao herói araranguaense, expedicionário Iraci Luquina, com um busto do praça no mesmo local, onde existe uma homenagem a este herói, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida 7 de Setembro, no centro da nossa cidade. Indicação número 399/2013, do vereador Arilton de Souza Costa. Reforma da pista de skate localizada na Avenida Coronel João Fernandes, no centro do município. Indicação número 400, do vereador Aquiles Geller, que o setor de compras e licitações do município atende para sustentabilidade conforme o Guia de Compras Públicas Sustentáveis para a Administração nas aquisições de bens e contratação de serviços para o nosso município. Indicação número 401/2013, do vereador Lorival João, pede o patrulhamento e colocação de material britado, ou seja, rolado, nas estradas dos bairros Santa Catarina, loteamento Araras, Sanga da Areia, com atenção especial para as ruas atrás da Balança, Rua João Francisco Soares, ligação do bairro de Santa Catarina, Praia da Caçamba, Rua Vitor Marinho Anastácio, que liga Sanga da Areia a Campinho, Rua Isaías Eugênio Guimarães, que passa em frente ao Colégio Bernardino João da Rosa. Nossa. Fechou todas? Até o último, essa do Cabuloso me fechou. Indicação número 402, do vereador Vonei Ronel Benquim da Silva. Manutenção na forma de patrulhamento, limpeza e roçamento em todas as ruas do bairro Jardim das Avenidas. Essas são as indicações. O que me chamou a atenção é o Cabo Louro pediu todas as ruas daqui para lá e o Rony daqui para cá. Então, as indicações estão... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador... Luiz do Bailão. Luiz do Bailão. É que a minha indicação não saiu. E daí eu tenho aqui, não está aqui na pauta, e a indicação que eu teria no bairro Cidade Alta, a limpeza em toda a praça, que estaria... O mato está muito alto e daí até agora não saiu. Daí queria... Então tá bom, o Cabo Louro vai pedir para mim, tá tudo certo, né, Cabo? Já pedi essa Sanga da Areia em peso, né? As indicações estão em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem está que se manifeste. Todas as indicações lidas pelo secretário da Casa estão aprovadas. Requerimento número 103/2013, do vereador Lorival João, através de um anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio e Assistência às Pessoas Submetidas a Transplantes de qualquer natureza. Requerimento 103/2013, de autoria do vereador Lorival João, que trata de um anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Apoio e Assistência às Pessoas Submetidas a Transplantes de qualquer natureza. Está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem rejeitar que se manifeste. A indicação 103/2013, o requerimento 103/2013, de autoria do vereador Cabo Louro, está aprovada. Requerimento número 152/2013, do vereador Arilton de Souza Costa, pedindo que seja encaminhado expediente ao secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, senhor Heriberto Afonso Schmidt, para que compareça em uma das sessões dessa Casa Legislativa, a fim de esclarecer a situação das escolas estaduais do município. Requerimento 152/2013, de autoria do vereador Arilton Costa, está em discussão. Não havendo discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem está que se manifeste.
Requerimento 152/2013 está aprovado. Requerimento 153/2013 do vereador Aquiles Geller e Uquila, que pede vídeo expediente à administração municipal de Araranguá, solicitando que seja realizada pelo setor competente a fiscalização quanto ao cumprimento da lei número 3.163, de 2 de julho de 2013, que prevê a cobrança fracionada nos estacionamentos privados no âmbito municipal. Requerimento 153/2013, de autoria do vereador Uquila, está em discussão. Não havendo discussão e votação, quem aprovar que permaneça sentado, quem está que se manifeste. Requerimento 153/2013 está aprovado. Requerimento 154/2013 do vereador Alexandre Rezende Pereira, pedindo que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal. Encaminhamento ao senhor prefeito Sandro Roberto Maciel, ao secretário de administração Marcos Tesouro, para que seja designado imediatamente o servidor municipal para que atue como fiscalizador, podendo fiscalizar, advertir e multar estabelecimentos que não cumpram as leis municipais, sendo essas leis número 3.136 de 2013 e outras. Requerimento 154/2013 de Alexandre Pereira está em discussão. Discutindo, senhor presidente. Discutindo, vereador. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores. Um requerimento anterior, o vereador Quila também está falando sobre o setor competente para fiscalizar a lei aprovada por essa casa, de sua autoria. O que vem acontecendo é que foi aprovada várias leis, a dos bancos, a da materiais pornográficos nos locais e a sua e outras leis. E eu acabei recebendo bastante denúncias e tentei entrar em contato com a prefeitura. Entrei em contato, passou para um setor, para 2 setores, para 3 setores. Ou seja, resumindo, não existe um funcionário para fazer fiscalização. Então nós estamos fazendo leis que estão guardadinhas lá e estão paradinhas, não tem ninguém para fiscalizar. O meu requerimento, na realidade, é que o prefeito apenas nomeie, é rápido. O prefeito nomeia um servidor municipal efetivo, que ele tenha poderes de fiscalizador, podendo assim fiscalizar e assim fazer com que se cumpra as leis que essa Câmara aprova. Não adianta nós fazer a lei, criar a lei, mas não ter uma pessoa para ela fiscalizar. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é somente isso. Muito obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais discussão, em votação. Quem aprovar que permaneça sentado, quem rejeitar que se manifeste. Requerimento está aprovado. Acabada a ordem do dia, passamos para o momento da palavra livre. Consulto quem quer usar da palavra livre. Vereador Daniel, então, tem uma ordem, certo? Eu vou perguntar, para não lhe prejudicar, inclusive, na sua falação, eu vou perguntar pela ordem, para depois alguém não se utilizar, inclusive, da sua fala para fazer algum tipo de manifestação. Vereador Jacinto da Soler. Vereador João Abílio. Vereador Lorival João. Vereador Luiz Braz Paulino. Vereador Luiz do Bailão. Boa noite, senhor presidente, vereadores, secretários. Só deixar registrado. Final de semana aí, a minha neta está de aniversário aí. E o pessoal não demorar muito, que eu preciso ainda pegar alguma coisa. Senão vou perder o aniversário, né? Está fazendo 10 anos hoje. E daí já ia pedir para me retirar. E já até perguntei para o Calouros, final de semana, até segunda-feira, se eu ficar tudo junto, se tiver uma vaga para mim, eu até fico, porque às vezes o arroz está muito caro, as coisas e tal, né? Então, como estão tudo muito nervoso, e eu não estou nervoso, né? Graças ao bom Deus, queria deixar para todas as pessoas aí um abraço apertado, um beijo no coração, e eu queria pedir ao presidente para me retirar, que eu queria o aniversário da minha neta, que estão me esperando. Muito obrigado. Ronaldo Soares. Já saiu, teve que ir ao hospital, porque o pessoal conhece o Jaci ali da Coloninha? O Jaci infartou, foi mal para o hospital. O Jaci ali da Coloninha, que gosta de cavalo, tal, infartou, foi mal para o hospital. Vereador Rony da Silva. Vereador Adair Jordão. Vereador Alexandre Rezende Pereira. Vereador Quila. Vereador Arilton Costa. Vereador Daniel Viriato Afonso. Eu não entendi muito bem a ordem, né? Que foi preciso, mas tudo bem. Vereador Daniel. Tá bom. Não vai explicar. Tá bom, vereador Daniel. Tá bom. Não tem cabe explicação, né? Não, cabe uma explicação. Não. Ordem? Que ordem? Não. Bom, Vereador Daniel. Vereador Daniel. Não, cabe uma explicação.
O vereador que quer usar da palavra livre, ele vem aqui e assina o livro. Na realidade, todos os vereadores assinam a palavra livre. Então, se for desse jeito, nós vamos ter sempre a mesma ordem. Nunca vai alterar. Porque está por ordem alfabética aqui. Então, sempre vai ser primeiro o Daí Jordão. E aí, alguém sempre sai em prejuízo dependendo de alguma palavra livre. Então, qual é o correto? Qual foi a ordem que tu adotou agora? Que eu não entendi a ordem. Que eu adoto? Não, agora, qual foi a ordem? Qual foi a ordem? Toda sessão eu inicio, por exemplo, o primeiro a falar na noite de hoje seria o Jean Carlos, ele não quis. Na próxima sessão é o Jacinto da Soler. E assim vai havendo um rodízio para que haja para que todo mundo possa utilizar da palavra sem ter prejuízo. Tá bem, senhor presidente. Eu só queria fazer um comentário, porque na verdade é o seguinte, eu estou aqui, participei de algumas, não sei nem enumerar quantas sessões, e eu nunca vi, em todos os requerimentos que foram propostos aqui, não me convenceu o que foi falado, o motivo de não ter acatado o pedido do vereador Luca, de ser solidário ao requerimento, e dizer que requerimento é deliberado pela casa, sim, delibera, e já vi várias vezes incluir em pauta aqui, sem maiores comentários, já foram incluídos vários temas e vários projetos. E hoje, engraçado que uma matéria que para mim não tem nada de novo, porque a gente já discutiu exaustivamente tudo que estamos falando aqui sobre a questão do veto. Só acho que Vossa Excelência deveria, no primeiro momento, já ter dito do seu posicionamento. Já ter dito, olha, eu não gostaria de votar por isso, aquele outro, a casa não vai ser colocada em votação. Perdemos um tempo, várias pessoas que estavam nos assistindo, perderam o seu tempo. Vossa Excelência parou a sessão, foi lá, fez uma reunião, pois vim aqui na sua presença e você disse, não, Daniel, vamos encaminhar sim. Evidentemente vem aí que parecer do 157, que fala justamente sobre isso, de consultar o plenário. Não tem nada de especial nisso. E o 181, o regime de urgência, essa matéria é tão debatida, tão desgastada, de o plenário ser soberano e estar botando em ordem de votação, sempre que entender necessário, dependendo da matéria. Eu não vi nada demais, eu só quero dizer para Vossa Excelência que a forma como foi conduzido a questão, eu acho que Vossa Excelência não devia ter pecou com relação a isso. Poderia ter dito, já no princípio da conversa, olha, não vou colocar e pronto. Se vão ficar felizes ou tristes. E Vossa Excelência não precisava ter criado aquele alarde todo, criou uma discussão, todos os ânimos alterados. Precisava ter feito isso. Se vai ficar contente ou não, se o Lulu iria ficar triste ou não, é isso. Também não precisa criar lá e se basear em um parecer que a gente sabe que não tem fundamento, tá? Para vir aqui dizer que não vou votar. Eu acho que perdemos tempo, conversamos, debatemos um assunto que não precisaria ter se desgastado a esse ponto. Não foi isso que eu quero... Permite... Eu quero dizer que eu e o vereador Daniel conversamos com o presidente e eu disse assim, presidente, em outras palavras, tu vai dar uma rasteira em nós, tu não vai colocar em votação e vai encerrar a sessão e acabou-se. Né? E ele disse, não vou fazer isso. Eu quero dizer para Vossa Excelência que a corda foi ruída com o vereador. Não foi com ninguém lá fora, foi com o vereador aqui dentro. Então, deixa-se a coisa acontecer. Não, é que foi falado um outro termo, né? Como se né? Deixa-se. Mas assim, não, vamos dizer, assim, não, mas eu nunca fiz isso e não vou fazer. Tranquilo. Tá bom, mas só para encerrar o assunto, agradeço a paciência. Não, só para, boa noite. Já que eu fui citado, o seguinte, primeiro, eu me comprometi com os vereadores que eu colocaria o requerimento em apreciação para ser votado pelo plenário. E foi isso que eu fiz. Eu não dei rasteira em ninguém. O requerimento foi aprovado para ir para plenário para entrar na ordem do dia. Depois, consultando o regimento, e eu não tinha